Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Marisol Bordados Artes. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do bordado filé, que é o bordado em que eu aprendi numa literatura que eu adquiri russa. Aí, né, vocês sabem que dá um trabalhinho, a gente tem um aplicativo de tradução e lá eu aprendi bastante coisa e resolvi então compartilhar essa técnica com vocês, em forma de curso, tá? Então, ele vai ficar hospedado aqui no YouTube, na área de membros, o nível 3 de assinatura. E também na Hotmart, tá? A gente vai colocar na plataforma Hotmart, porque lá facilita bastante o parcelamento e etc. O pessoal pediu, a gente já está na Hotmart há 2 anos, mas não tinha posto nada lá. Então, eu resolvi colocar também os vídeos, os cursos lá para vocês. Inclusive, o Reticello já está lá na Hotmart, tá bom? Esse curso vai entrar em dezembro de 2024, tá bom? Bom, essa peça é um design que eu tirei da internet, o gráfico de um vídeo, e trouxe porque ele é super fácil para você aprender, ter aí um gostinho do que é. E você vai aqui comentar que conhece isso com diversos nomes, tá bom? Quem chama tudo isso de crivo está se baseando no crivo português. Porque realmente o tecido é crivado. Há quem chame de labirinto, porque o labirinto ele vem do crivo espanhol, tá? Ele é oriundo do crivo espanhol. Então, nós fomos colonizados por espanhóis, então esse pessoal da Europa trouxe bastante coisa para cá e aqui no Nordeste o labirinto é forte e a gente sabe que ele é oriundo do crivo espanhol. Então, não vou dizer para você, isso é labirinto, porque o labirinto que é feito aqui, ele tem etapas, inclusive as meninas subdividem-se, uma faz uma coisa, outra faz outra, tal, porque são peças grandes, demoradas, mas que é de uma excelência, muito lindo, gosto bastante. Então, não vou me atrever a dizer para vocês que isso aqui é um labirinto, tá bom? Então, há também quem chame de outros nomes. Eu aprendi aqui na literatura que eu adquiri, deixa eu só passar aqui sem esbarrar na câmera. Está em russo, tá bom? Então, lá no curso, eu mostro direitinho, passo a passo, dessa técnica. E aqui, no texto, eles me chamam de bordado filé. E, inclusive, aqui no texto, aqui no comecinho aqui, ele me diz o seguinte, para não confundir com a renda filé, tá? Por quê? Porque tem diferença. A renda filé, que inclusive também é muito feita aqui essa introdução vai ficar grande, mas eu gostaria de explicar para não ter confusão, tá? A renda filé que é feita aqui no Nordeste, muito, muito forte, muito bem feita, de excelência, ela precisa de uma malha, essa daqui, olha. Essa é a renda filé. Ela precisa dessa malha aqui. Essa malha é feita com uma agulha de pesca, né? Que faz a rede de pescador, que é essa aqui. Inclusive aqui, ó, a gente já está fazendo uma outra. E um malheirozinho, que pode ser de plástico, madeirinha. Então, a gente faz a rede, que chamamos de malha, e sobre ela a gente coloca os nossos pontos, que são os mesmos dessa literatura que eu mostrei para vocês, do bordado filé russo, tá? Ó, aqui eu trago essa peça que é a peça de curso, tá? Então, a gente não pode chamar isso de renda filé, porque eu faço no tecido, tá? Eu preciso do tecido para fazer o design. Lá eu preciso de uma malha que a gente faz em forma de rede. Então, esse é o bordado filé
russo, porque eu aprendi na literatura russa, mas você vai encontrar esse mesmo bordado em outras culturas, tá bom? Então, sem confusão, não precisamos brigar, não precisamos discutir. Se você não conhece, não afirme que isso não existe. Então, não vamos entrar neste mérito. O importante é que você aprenda, e eu trouxe esse nome Bordado Filé baseado num livro. Eu sou professora de formação, então eu não consigo compartilhar nada com ninguém sem antes eu ter aprendido a partir de uma literatura. Tá? É assim a minha vida toda, essa é a minha formação. Então, não seria diferente aqui com bordado. Mas você pode encontrar isso em outros lugares, com outros nomes, uma maneirinha ou outra de fazer diferente, e às vezes o resultado é praticamente o mesmo, e com outro nome, tá? Por questão de cultura, por exemplo, Hardanger, que é dinamarquês, se eu não me engano. Aqui no Nordeste o pessoal chama Hardanger de Rendendê. Deve ser, não sei porquê, talvez não conseguiu falar o nome na época que chegou, achou mais fácil, vamos chamar de Rendendê mesmo, porque é uma renda, né, também. Então, não vamos discutir sobre isso. O importante é que você aprenda. Esse é só um aperitivo, porque este ponto que você vai aprender aqui, neste bordadinho, ele faz parte da técnica, tá? Então, por isso que eu trouxe de forma simples, espero que seja prazerosa para você. A gente explica que dependendo aqui da grade, você vai aumentar ou diminuir. Fiz testes na sacaria, aqui é a sacaria, ó. Fiz teste na sacaria, teste no linho, teste no cânhamo. Trouxe todas as explicações, a facilidade para que você faça, tenha prazer em fazer, em aprender e nos ajudando a compartilhar. Porque isso é importante aqui para que a gente esteja aqui na área pública do canal mais vezes, tá bom? Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe nos seus grupos aí. E, se quiser cursos e algumas bainhas abertas avançadas, etc., é no nível 2 de assinaturas bainhas e frivolité de agulha. E os cursos são todos no nível 3, aqui no YouTube. E lá na Hotmart, tá bom? Então, vamos à aula de hoje do bordado filé russo, só um aperitivo. Vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos aos materiais para este bordado, tá? Não estou ensinando a peça, estou ensinando o bordado, tá? Então, para fazer esse tipo de bordado, quem já é aluno aqui na Marisol Bordados Artes sabe que eu uso bastante o cânhamo fino, o cânhamo grosso e os linhos puros. Porém, como a gente está aprendendo, eu vou dar aqui outras opções, tá? Mas eu queria falar do linho, que o linho importado, que eu apresento no curso uma amostra do linho importado alemão, que é de excelência, tá? Não é encontrado no Brasil, só importação. Então, a gente tenta substituir os materiais para que a gente não fique sem fazer os nossos bordados. Os linhos nacionais são bons, só que eles são especializados para roupas, então às vezes são muito fininhos. Ó, esse aqui é 100% linho, mas é muito fininho. E aí, por causa de caimento, né? E esses fiozinhos aqui são extremamente difíceis para contar, cortar, desfiar e bordar. É possível? É, tá? Mas dá muito mais trabalho. Para quem está aprendendo, deixa para depois. Mesmo os nacionais que são bons, existem linhos com gramaturas diferentes. É o caso desse, que é mais encorpado, tá vendo? Os fiozinhos são mais fáceis de ver. Então, uma gramatura maior, ele é bem-vindo. Olha o fio, tá? Então, dá para desfiar bem, dá para bordar, mas, né, vamos deixar para depois tiver aprendido. Então, se você puder comprar o cânhamo fino, ele substitui muito bem o linho por questão de tramas do tecido, tá? Como é tramado todo o tecido. É um por cima, por cima, por baixo, não tem muita complicação e é muito bem-vindo o cânhamo.
Cânhamo, linho e algodão são plantas naturais. Então, eles tendem a ter um encolhimento menor, não tem elasticidade. Então, são muito bem-vindos para o tipo de bordado que a gente faz aqui na Marisol Bordados Artes. O cânhamo só não é muito bom para roupa, né? Não é bom para roupa. Então, a gente usa o linho. Inclusive, o linho, tem um linho rústico que também não serve para roupa. Pelo menos eu não acho, porque ele é bem rústico, bem áspero. Mas, para outros tipos de decoração, cama, copa, cozinha, acessórios, capas de almofada, cortinas, ele é muito bem-vindo, tá? Eu gosto bastante. Tem os fios bem grossinhos, dá para ver bem, desfiar tranquilo e fazer nosso bordado, tá? Vamos falar sobre isso também durante a aula. E como nós estamos aprendendo, se você não tiver o cânhamo fino, aqui é o 42, não, esse cânhamo aqui é o da Estilotex. Tem também da Karsten, que é bem macio, bem legal. E este aqui é a sacaria. Esta peça é em sacaria. Essa sacaria, sim, essa é a 4201 da Estilotex, que eu uso bastante aqui no ateliê, porque ela dá para fazer amostras de quase todas as técnicas de bordado que tem aqui na Marisol Bordados Artes. São técnicas, vocês sabem que a nossa especialidade são os bordados vazados, né? Então, a gente tem essa facilidade de trabalhar com ela, porque ela tem cada fio tem 2 linhas, tá? Então ela é bem encorpada, só que tem uma maneira diferenciada de trabalhar com ela. A gente conta os fios, sabendo que dentro desse fio tem 2 linhas. Então ela é bem grossinho o fio, e aí a gente usa 2 fios, na verdade a gente está abraçando 4 linhas, né? Então a gente tem uma forma de contar um pouquinho diferente. Toda vez que for desfiar essa sacaria, 4201 Estilotex, uma dica: desfie pelo avesso, dá para ver melhor, que principalmente a parte da vertical, tá? Da horizontal até dá para ver aqui na parte da frente. Então, sabendo trabalhar com ela, é muito bem-vinda, é de fácil acesso, um pouco mais em conta, né? E aí, para aprender, é muito bem-vindo. Depois a gente parte para os linhos, tá bom? Então, tecidos são esses, né? Eu vou trabalhar no cânhamo fino. Outra coisa, quem já é aluno Marisol Bordados Artes sabe que, uma vez escolhido o tecido, você precisa adquirir a linha e a agulha compatível com o tecido que você escolheu. Quem é aluno aqui sabe que tecido, linha e agulha devem ser compatíveis entre si, tá bom? Então, para fazer no cânhamo fino, no linho ou na sacaria, você vai precisar de um fio 8, que serve para todos os tecidos. Esse fio 8, tá? Perlê, esse aqui é da Esterlina 8, é para fazer aqui o chuleado aqui, vamos chamar de chuleado, tá? E para fazer alguns pontos de decoração também, ele é muito bem-vindo, ele é na espessura correta. Para fazer o ajur, o crivo e o ponto que a gente chama aqui, vamos chamar de cheio por enquanto, depois a gente vai ver o nome dele, que é essa parte aqui, a gente vai usar neste aqui a Esterlina 20 dobrada na agulha, tá? É um fio fino, mas com uma espessura e torção diferente de uma linha de costura normal, tá bom? Então a gente dobra na agulha e faz o restante do bordado com ele. Eu não tenho a Esterlina 20. Procure uma linha de costura de boa qualidade. Essa aqui sempre nossas linhas são de algodão, tá? 100% algodão. Nunca de poliéster, nunca. Só poliamida e algodão, tá bom? Ela é fininha, também dobrei na agulha e trabalhei ali no linho rústico. Ficou muito bem-vindo, porque essa aqui é cru e aqui a gente tem a branca. São as linhas corrente da Coats, tá? A linha para costura. E caso você não tenha essa linha, mas tem uma de meada, também é muito boa. Ela substitui muito bem. Um fio da meada, um fio. Lembre-se que esse fio tem 6 cabos,
né? Vamos dizer assim, esse fio aqui tem 6 cabos aqui. Então, um cabo dobrado na agulha, dá para fazer tudo aqui dentro, sem problema nenhum, inclusive é muito bem-vindo, tá? Tanto no linho, quanto no cânhamo, em qualquer outro lugar. Bom, outra coisa, e se de tudo você não tiver nenhuma dessas linhas, uma boa linha de costura, tá? De algodão é bem-vindo. Caso você opte pelo cânhamo grosso, aí muda um pouquinho as espessuras das linhas, tá? O fio 8 continua, mas aí para fazer o aju você pode usar o 60, que é uma linha mais grossinha, e o 40, que é mais grossa do que a 60, tá? Da Anchor. E aí a gente vai dando dicas de como você vai fazendo essa interação entre tecido e linha. E agora vamos às agulhas. Bom, a agulha, a gente está usando a agulha 26 tapestre, que é a agulha sem ponta. Deixa eu pegar aqui. Olha. 26 tapestre. É uma agulha sem ponta. 26 é a mais fina. Se você tiver uma 24, também tá bom. Tá? E a 22 é muito grossinha, então evita, porque a gente tem que caminhar aqui por dentro do bordado já pronto, fazer acabamento, então quanto mais fina melhor. Se apertar o fio 8 entra bem direitinho, e se você não quiser pode usar a 24, que também está tudo ok, tá? Eu prefiro a 26. Bom, agulha, linha e tecido são os principais. Porém, nós estamos falando de tecido que a gente vai cortar um fio. Então, uma tesoura com a ponta bem fina e bem amolada é de extrema importância, tá? E se você tiver aquele cortador desmanchador, muito cuidado. Ele costuma cortar bem, mas dá uma esgarçadinha em certos tecidos. Então, não sei qual tecido que você vai escolher, dê preferência para a nossa tesoura. E, no mais, durante a aula, você vai precisar, para medir o seu tecido, ver o tamanho, uma canetinha, né, que apaga com calor, uma régua, uma fita métrica. E se seu tecido for um tecido muito fino, que é o caso da sacaria, por exemplo, use o bastidor, mas não estique, por favor, não estique. Tem que haver uma mobilidade do tecido no bastidor para fazer esse tipo de bordado. Diferente do bordado livre, tá? Que a gente estica bem. Então, não estique muito, porque senão os fios, né, que foram tirados, deixa o tecido desprotegido, meio bambo. Então, até você bordar tudo e ficar esticando, ele vai perdendo o jeito do tecido, né? Mesmo que ele não tenha nenhum tipo de elástico, né? Mas é porque tirou os fios. Então, a gente até protegê-los todos, o bastidor, se você puder evitar, dependendo do tecido, por exemplo, eu não usei aqui. Então, a gente no máximo usa uma almofada atrás, ou aqui, ó, vai fazendo. E aí, a tensão do ponto também é muito importante, eu vou explicar isso durante a aula. Então, isso tudo interfere no resultado. Então, o bastidor, realmente, se for preciso, se você tiver muita dificuldade de segurar o seu tecido, se ele for muito fininho, muito molenguinha, molenguinha é bom, aí use o bastidor, tá bom? Bom, vamos lá. Uma vez falado dos materiais, que caso fosse surgindo alguma coisa durante a aula, eu volto a falar sobre ele. No máximo é isso, os materiais básicos para o nosso bordado. Vamos agora continuar com o nosso bordado em si. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à parte prática. E antes da gente ir para o tecido fazer o bordado, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico. Esse aqui é um gráfico bem básico mesmo, tá? E eu vou deixar este gráfico e uma outra folha de gráficos, que são um pouquinho mais elaborados, rebuscados, né, que dão um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas que é feito de igual forma, tá? Este que nós vamos fazer. Eu vou deixá-los em forma de PDF nos nossos grupos, o WhatsApp e Telegram, que vai estar na descrição desse vídeo o link. Você clica, vai para lá e acessa os gráficos, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos interpretar o gráfico.
há gráficos na internet, nos livros, e alguns deles são bem elaborados, onde inicia, quanto de altura tem, quanto de largura. E tem gráfico que não tem nada, só tem mesmo desenho, tá? Que é o caso desses aqui. E os gráficos que eu tenho no livro, eu não disponibilizo, não, assim, gratuitamente, não, porque tem direitos autorais, tá? Então, os gráficos de livro vão para grupos fechados. Os gráficos que eu trago aqui na área pública são gráficos públicos, que estão na internet, são tirados do Pinterest, tá bom? Se você quiser ir lá também, fica à vontade para você pegar mais gráficos. Ok, então vamos lá. Deixa eu aproximar um pouquinho a câmera, deixa eu ligar a luz, né, que eu acho que eu esqueci. Melhorou. E vamos aqui. Bom, este gráfico, ele já está contado, que eu já contei, e pré-defini altura e largura. Porém, você vai ver que durante as aulas eu vou bater na tecla. Essa técnica, o livro me ensina que ela é feita de forma aberta. O que eu quero dizer com isso? Você inicia, essa técnica é iniciada do lado direito e deixa em aberto o seu lado esquerdo. Tá? Inclusive subindo, eu posso bordar de baixo para cima ou de cima para baixo, isso não altera. O que eu não posso é sair desfiando tudo, crivo tudo e depois preencho. E isso não é errado, porém isso é para quando a gente já tem tudo pré-definido, tá? Quanto que de altura, quantos fios, tá? Não é o caso de grandes bordados, não tem como. Então, a técnica é ensinada pensando num bordado extenso. Você vai colocar aqui um desenho numa barra, numa toalha de mesa, numa barra de um vestido, de uma saia, de blusa, de cortinas. Você imagina que eu vou contar tudo, depois vou desfiar, depois vou crivar e só depois vou preencher o bordado? Não é viável isso, tá? Então, a técnica é inteligente, ela nos ensina a iniciarmos pela direita e vamos contar alguns fios, cortá-los, desfiá-los e fazer os pontos para segurar esses fios e depois, aos pouquinhos, fez a primeira carreira, volta, corta, desfia, faz a segunda carreira de bordado. Terminou, volta, corta, desfia, faz a terceira. Vocês vão ver durante o fazer que é aos poucos. E toda a minha lateral esquerda do meu bordado fica em aberto, para que eu vá fazendo aos poucos. Já chegou, arrematei a quantidade de bordado que eu queria, acabou o meu tecido, eu tenho que dar margem de bainha, ok, é aqui que eu quero terminar, aí a gente faz o arremate que é feito aqui na esquerda, e aí faz todo o acabamento do bordado, ok? Explicado, é assim que faz a técnica, tá bom? Aprendido em livros. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o meu chuleado ou cordontino, que são pontos retos que abraçam fios do tecido que estão na vertical. Os pontos estão na horizontal e abraçam fios na vertical. Quantos de fios? Eu, aqui no meu cânhamo fino, vou abraçar 4 fios. Tá bom? Para fazer esse cordontino, para dar um espaço bem grande, porque esses fios vão ser cortados aqui. Então, quanto mais espaço eu der de cordontino, melhorzinho fica o acabamento e a segurança dos fios. Esse aqui eu vou fazer com fio em ponto reto, mas pode ser feito com caseados também, principalmente para tecidos mais fininhos, mais maleáveis, molinhos. Então, você vai fazer, ao invés de fazer o ponto reto como eu vou fazer, você pode fazer o caseadinho, tá bom? Ok. Essa parte de baixo aqui, que está pretinha aqui, ela é a base. Eu
dentro desse pretinho, dessa linha, lá no meu tecido eu vou deixar 2 fios. Essa base de 2 fios vai ser igual a essa, igual a essa, igual a essa. Ou seja, toda essa linha tracejada na horizontal é chamado de linha de base. Que lá no meu tecido eu deixei 2, porque eu vou fazer no cânhamo fino uma grade de 2 por 1. Eu deixo 2, tiro 1, deixo 2, tiro 1, deixo 2, tiro 1. Essa é a grade 2 por 1 que eu optei em fazer, porque eu quis um buraquinho pequenininho, mais delicado, mas se você quiser fazer no cânhamo, ou na sacaria, ou no linho rústico, ou em qualquer outro linho, você pode deixa 2, tira 2, deixa 2, tira 2. Deixa 2, tira 3, daí vai depender do tamanho. O ideal é você pegar um pedacinho do tecido que você vai bordar e fazer esse pré-desfiamento antes, para você ver o tamanho do buraquinho, né, do vazadinho. E, eu gostei desse, então, dependendo do tamanho do seu vazadinho, esse desenho aqui, ele cresce ou diminui, tá bom? Depende do tamanho do vazado, ok, né? Ó, essa linha que tá aqui na minha vertical, a linha em pé, é chamado de coluna. Você vai me ouvir falar coluna. E para fazer essas colunas, a gente tem que abraçar. A primeira base é a que faz a coluna, é com o ponta-jur. E eu vou abraçar 3 fios para fazer essa coluna, aqui no meu cânhamo, tá? Lá no cânhamo grosso, 2 fios bastam. E aí vai depender aqui do seu tecido, mas o nome dessa linha é coluna. E eu vou deixar 3 fios para fazer essas colunas. Cada coluna, aqui na minha opção, 3 fios, e ela precisa ser, o primeiro passo que vai fazer a coluna é o ponto-jur. Depois do ponto-jur, a gente vai, a partir da segunda carreira, a gente faz o quadrilátero, que é o ponto que vai crivar o meu tecido. E depois do quadrilátero, a gente vai fazer o ponto de preenchimento, que aqui nesta técnica chama-se cortina, ponto cortina, tá bom? Em outras técnicas, de outros lugares, de outras... tem outros nomes, não vamos discutir, tá bom? E aí, esse fio horizontal base, fio vertical coluna. O quadradinho que forma é vazado ou buraquinho, tá bom? Buraquinho, ó, 2, 3 buraquinhos livres, vazios. Um buraquinho cheio, preenchido, coberto, tá bom? Então, vamos sempre falar assim. Outra coisa aqui no gráfico, nesse gráfico, essa primeira carreira, tá vendo os quadradinhos todos em brancos, todos vazios? Ele é assim, não leva bordado. O bordado só vai aparecer na segunda carreira. Então, a cada 2 fios eu chamo de carreira. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras para fazer a altura completa do meu bordado. E eu preciso de 24 colunas, tá? Colunas, lembra? Colunas, linhas em pé. Eu preciso de 24 para fechar aqui. Então, eu tenho aqui uma carreira vazia. Aqui na lateral, outra carreira vazia, que é a carreira junto ao ponto cordontino, que a gente não conta, inclusive o buraquinho que fica pertinho aqui do meu ponto chuleado ou cordontino, a gente não conta ele como buraquinho, tá? Como vazado. Aqui eu tenho outra carreira em branco e aqui outra em branco, para poder eu separar o meu bordado que fica aqui centralizado. Entendido o gráfico, como que a gente vai chamar cada coisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o chuleado. Eu vou fazer com ponto reto. E eu vou fazer 30 pontos, porque eu já contei, isso aqui é uma amostra. Mas a regra diz que você chuleia uma quantidade e não faz o acabamento, deixa fio sobrando tanto para baixo quanto para cima, porque depois que você fizer todo o seu bordado, seja ele do tamanho que for, aí você
faz as últimas carreiras, são sempre para iniciar e para terminar de ajur. E aí, depois do ponto ajur, né, você faz 2 pontinhos para segurar o último ponto ajurzinho aqui e faz o acabamento do seu chuleado ou cordontino, tá? Em italiano é o ponto cordontino, que é esse aspecto de ponto cordonê também aqui no nosso radange, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa a ser feita. Eu vou fechar a parte de cima porque eu já contei, mas não pode nem fechar nem de um lado nem de outro. Inclusive, eu não vou fechar, tá? Vou ensinar como é que faz direitinho. Então, fica um fio aqui de stand-by, um pedaço de fio, faz a quantidade de ponto e deixa o restante também de stand-by. Então, é por aqui que nós vamos começar. Explicado o nosso gráfico, vamos para o tecido. Interpretação, né? Primeiro. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos então dar início aqui no tecido. Cânhamo fino. E eu vou fazer aqui o meu chuleado com o ponto reto. E eu preciso falar 2 coisas antes. Primeiro, você pode fazer o caseado se não quiser o ponto reto, tá bom? Vou pegar 4 fios aqui, esses fios que estão na vertical. Eu vou pegar 4 fios na vertical e vou fazendo o ponto reto de maneira circular, por baixo e por cima, um ao lado do outro, um fio por vez. E se você não quiser fazer o ponto reto, pode fazer o caseado, não tem problema nenhum. E essa quantidade de ponto, 30 pontos, ela serve para 2 tipos de grade, porque durante a aula aqui eu mudei as peças e fiz em uma grade e fiz em outra. Isso é até bom, porque dá para vocês entenderem o aspecto como que fica, tá? Então, eu vou fazer 30 pontos, que me serve para uma grade 2 por 1 ou 2 por 2. Deixa 2, tira 1 ou deixa 2, tira 2. Tanto faz. A primeira coisa que a gente faz é colocar aqui um pedacinho de fio de stand-by. Por quê? Porque essa técnica ela é trabalhada aberta, tá? Durante a aula eu vou explicando que eu não fecho nem em cima e nem embaixo do meu cordontino ou do meu chuleado, nem aqui nem aqui. Só vou fechar quando eu tiver terminado todo o bordado, aí eu venho fazer os acabamentos, cortar os fios que eu desfiei, deixei de stand-by, fazer o cordontino do lado oposto. Então essa técnica é trabalhada da direita para a esquerda, tudo da direita para a esquerda, e o lado esquerdo fica em aberto, até porque normalmente esses bordados são grandes, extensos, então é para fazer aos poucos mesmos, tá bom? Quando é pequenininho assim, até dá para contar e fazer já os 30 pontos, uma grade 2 por 2, dá para fazer certinho, não vai sobrar nem faltar, que são 29 fios chuleados, então eu preciso de 30 pontos para chulear 29 fios. Tá? Aí tudo bem, mas se for um bordado grande, extenso, não dá para ficar contando. Então, a gente vai fazendo tudo aos poucos, tá bom? Isso é importante falar. Há quem faça diferente? Sim, não vamos entrar no mérito, tá? Então, eu vou chulear da esquerda para a direita, o meu fio fica aqui e a minha agulha trabalha da direita para a esquerda. Vou começar de cima para baixo, mas você pode começar de baixo para cima. Contanto que as 2 laterais aqui, nessa altura, fiquem em aberto com fio de sobra. Ok? Bom, vou pegar 4 fios, como eu falei. 2, 4. Espero que esteja dando ver, porque se eu aumentar muito o foco, uma passada de mão que eu der, desfoca. Ó, 4 fios estão aqui, então eu trouxe o fio e volto na mesma direção, 4 fios depois, 2, 4. E saio com a agulha bem do ladinho da onde eu entrei. E vou fazendo esse movimento, um ao lado do outro.
farei 30, que dá para fazer as duas grades, 2 por 1, 2 por 2, a que você desejar, tá? É só esse movimento. Vou deixar aberto aqui, né? E quando chegar aqui embaixo também deixo aberto. Aí, nós vamos desfiar, tá? Depois que eu terminar todo esse cordontino, ou chuleado, ou se eu estiver fazendo um caseado, eu paro e faço o primeiro corte com desfio, que eu vou explicar num outro take aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte, que é super facinha, tá? Não tem muito mistério, não. Tranquilo, tranquilo. Eu coloquei 4 vertical, mas você pode diminuir para 3, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu gosto de 4 porque eu acho que deixa mais espaço para o fio ficar acomodado e ele não perder nenhum tipo de resistência do lado de cá, porque não pode vazar, não pode vir para cá o fio, né? Eles vão ser cortados aqui, tá bom? Os fios vão ser cortados aqui, os fios que estão na horizontal. Vamos fazer então os 30 pontos. Pronto, pessoal, chuleei 30, fiz 30 pontos, chuleei 29 fios. Esses fios que são, esses 29 fios, eles estão na minha horizontal. Por isso que eu tenho que chulear os fios na vertical, tá? Trazendo aqui, eu abracei 4 fios, tá vendo? Tá até meio marcadinho, porque eu acho que o mais larguinho é mais segurança, ok? Terminei aqui e vai me sobrar também na parte de baixo fio, que eu vou deixar aqui de stand-by. Normalmente a gente prende esses fios para não ficar na hora que está bordando, atrapalhando. A gente prende aqui com um alfinetinho ou um pedacinho de fita crepe, tá? É uma dicasinha, para não ficar atrapalhando. Então, em aberto. Agora, eu já posso cortar para fazer minha grade. Como eu falei, a minha grade é 2 por 1. Eu deixo 2 e corto 1. Tá muito desfocado. Então, vamos lá. Lembrando-se que eu vou fazer isso aos poucos. Eu desfio aos poucos, deixo o fio aqui, não desfio tudo, deixo ele paradinho ali, o fio do tecido. Vai que lá no final não desfia tudo não, deixa ele, porque vai que você desfiou um a mais. Então esse mesmo fio você pode cobrir e botar ele no lugar de novo para fazer um acabamento bonitinho, tá bom? E nunca lá até lá no final, porque a gente tem que fazer isso daqui, o cordontino do lado de lá, quando for fazer o acabamento, sem chegar o desfiado lá, porque senão você vai ter mais trabalho de fazer isso aqui com o tecido desfiado, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então vamos lá. Esses 2 primeiros aqui, tá vendo? Que já estão chuleados, eles vão permanecer. 2 por 1 a minha grade. Se não quiser cortar rente aqui ao chuleado ou cordontino, pode cortar mais para cá, tá? Não tem problema. Só que tem que tomar cuidado. Então, olha, eu vou dar só uma afrouxadinha nele, uma marcação. Tesoura de ponta fina e amolada. Ela entra no tecido e volta. E sobre o corpo da minha lâmina tem um fio, tá certo? Então, não vou tirar nem fio a mais nem fio a menos, vou tirar o fio que eu quero. Aí eu giro a ponta da tesoura e corto. O pessoal tem um pouquinho de medo de cortar, eu até entendo, porque eu também já estraguei trabalho aprendendo, mas você tem que enfrentar esse medo, senão você não vai conseguir fazer bordados vazados não, tá? Então, a gente faz teste em tecido mais barato, linhas um pouquinho mais baratinhas, para a gente poder aprender
reaprender, errar, fazer de novo, joga fora. Não fique com medo de fazer isso acontecer. É normal, tá? Todas nós passamos por isto. Faz parte, tá? Tem que ser uma profissional bem experiente para pegar um linho puro, caríssimo, e já sair cortando. Ai, ai. Não é o nosso caso, tá bom? Eu faço testes porque não é fácil, né, gente? O material não tá muito baratinho, não. E agora com as taxas de importação mais cara, mais difícil está o nosso trabalho. Olha, desfiei um fio. Esses dois que foram chuleados para começo, eu vou chamar de base, já expliquei, né? Ok. Agora, a gente vai nessa primeira carreira, nesses dois primeiros fios de base, nós vamos fazer o ponto ajur. O ponto ajur, ele é muito importante porque ele define a nossa quantidade de colunas. Lembra? Aquela linha vertical do gráfico são as nossas colunas. Eu vou continuar usando aqui a minha agulha 26, mas eu vou usar agora a minha esterlina 20 dobrada e aqui vou colocar aqui na agulha. Quanto de linha? Eu normalmente, como vocês vão ver que o acabamento não é um acabamento difícil, é super facinho, você vai fazer o seguinte, você corta 1 metro de linha, dobra no meio, e aí você fica com 50 centímetros de fio, com essa argolinha aqui, olha. E aí o seu trabalho fica tranquilo, tá bom? Linha esterlina 20, agulha 26. 1 metro dobrado na agulha. Vamos começar. Ponto ajur. Quem é aluna Marisol Bordada faz tempo, já sabe que eu faço ponto ajur do lado esquerdo do trabalho, do lado avesso. Por quê? Porque eu aprendi a fazer o ponto ajur para fazer bainha. Aqui, ó, esse aqui é o ponto ajur, aqui na bainha. Então, eu aprendi a fazer, e aí, para você desaprender uma coisa muito complicada. Da esquerda para a direita, inclusive numa literatura, tá? Da esquerda para a direita, eu trago, eu seguro aqui na minha bainha, o primeiro pontinho, e vou fazendo um ponto ajur. E segurando a minha bainha. Tá? Aliás, não tem como fazer bainha com ponto ajur pelo lado direito, né? Não existe. Então, por isso que eu faço da esquerda para a direita pelo lado avesso. Agora, quando eu estou usando o ponto ajur para acabamento de bordado, para design, só para enfeite, arremate, ornamento, enfim, seja lá como você queira chamar, aí eu posso fazer da direita para a esquerda. Toda a nossa técnica é feita da direita para a esquerda aqui, tá? Então, fazendo de conta que a gente não sabe fazer o ponto ajur, para quem não sabe, ele começa sempre na lateral, aqui do lado direito dos fios, tá? Então, eu vou entrar aqui bem próximo ao chuleado, passo por dentro da argolinha, seguro o fio. Agora, eu vou abraçar aqui da direita para a esquerda a quantidade de fios que estão na vertical, a quantidade de fios para fazer a minha coluna. É o ponto ajur da primeira base, que dá o número de colunas. Lembra? 24. Então, eu vou fazer com 3. Se você estiver usando lá a sacaria, você vai pegar 2 fios, porque cada fio lá tem 2 linhas, lembra? Então, faz só com 2 fios, que já dá de bom tamanho a coluna. Ali no linho madeira, eu também fiz com 3 fiozinhos, porque lá eu tenho um fio grosso e um fio fino, um fio grosso e um fio fino. Então, eu fiz com 3 lá também, para ficar uma colunazinha esperta, tá bom? Então, vamos lá. Ó, da direita para a esquerda, 3 fios na horizontal, puxo, volto no mesmo lugar aqui em cima, ó, e boto 2 fios abaixo, que são os 2 fios de base, na mesma direção daqui desse buraquinho, tá? Na mesma direção.
É o mesmo equivalente. Pronto. Ponta Ju, pronto. Agora, quando eu fizer o segundo, já lá na lateral já vai sendo formada, tá? 3 fios em cima, atrás, desce em diagonal, 2 fios abaixo. E assim vai. Volta, 2 fios abaixo. Muito bem. Vou parar aqui para mostrar. Eu já tenho 2 vazados, ou 2 furinhos, tá? Esse pequenininho aqui não conta, que ele está aqui do lado, tá? A gente não borda nada nele. Inclusive, tem gráficos que manda até passar aqui o fio de... Esse ponto que a gente vai fazer, fechar aqui para ficar esteticamente melhor, mais bonito e mais reforçado. Então, esquece ele, não conta. E aí eu tenho 2 buraquinhos, 2 vazados prontos. E o que eu quero explicar, uma coisa muito importante. Para cada vazado, eu tenho 2 colunas, ó. Um vazado, 2 colunas. 2 vazados, 3 colunas, certo? Contando com a anterior, para fazer o segundo vazado, contando com a coluna anterior, e mais 3 colunas para 2 buraquinhos. Tá? E assim a gente vai... Por que eu estou explicando isso? Porque hora eu vou estar contando buraquinho e hora eu vou estar contando coluna, tá bom? Então, para cada buraquinho, 2 colunas. Quando eu estiver preenchendo esse ponto, aqui com aquele ponto lá, a gente vai ter que, quando eu estiver passando a agulha, você vai ter que estar prestando atenção. Buraquinho, coluna. Cada 2 colunas, um buraquinho. Ok. Esse ponto aju, essa aqui é uma coluna. Esse ponto aju é a base da coluna. Aqui em cima, depois vocês vão ver que com outro ponto fica mais evidente, a parte de cima dessa coluna está aberta. Tá? Vocês não entendem agora, mas vocês vão entender já já. Está aberta. O que vai fechar essa coluna minha aqui na parte de cima é a segunda carreira. Quando eu fizer a segunda carreira, aí para fazer o ponto quadrilátero, eu vou ter que voltar nessa coluna. Aí eu fecho ela, tá? Então, ela está em aberto. Presta bem atenção nesses termos. Coluna em aberta, coluna fechada. Já teve a carreira de baixo e a carreira de cima. Tá bom? Explicado isso, a gente vai continuar fazendo o ponto aju e já volta. Eu gosto de dar uma paradinha porque o meu equipamento é novo para mim, eu não sei mexer nele direito. Então, eu prefiro fazer aos pouquinhos. Olha, eu errei, né? Vou voltar. Aqui eu desço em diagonal. Pronto. Então, fiz completo 1, 2, 3 buraquinhos. E vou fazendo. Essa primeira carreira lá no gráfico, ela não tem bordado. Então, todos esses buraquinhos vão ser vazados. Então, você pode fazer o ponto aju até terminar 24 colunas. Tá? 24 colunas. Já volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui as 24 colunas com meu ponto aju. Essa daqui já é a primeira carreira. Embora esteja aberta aqui na parte de cima, né, nossas colunas, a base já me dá aqui a primeira carreira. Essa primeira carreira, olha o gráfico, não tem nenhum, aqui é o ponto aju, nessa linha preta, e aqui nos quadradinhos em branco é a primeira carreira, não tem bordado. Tá? Agora, na segunda carreira, eu já tenho bordado. E é o que nós vamos fazer. A partir dessa carreira agora, da segunda, a gente vai fazer o quadrilátero. Porque ao mesmo tempo que a gente criva os nossos fios com o quadrilátero, a gente faz aqui o ponto cortina. Nessa técnica, ele chama cortina. Então, a gente faz o quadrilátero para crivar e o ponto cortina para cobrir, tá? Os meus vazados. Aqui eu já posso verificar que eu tenho 3 quadradinhos em branco, 3 vazados abertos e um vazado fechado, coberto
com o ponto cortina. Então, já sei que eu tenho que fazer aqui 3 quadradinhos vazios e um fechado. 3 furinhos, 3 buraquinhos vazios e um fechado, tá? Na minha segunda carreira. Então, vamos começar também aqui da direita para a esquerda com o nosso quadrilátero. Bom, cada vez que eu termino uma carreira, o que eu tenho que fazer? Cortar e desfiar, respeitando a grade que eu optei. Vou deixar 2 e cortar 1. Igual embaixo, tá aqui, ó. 2. E vou cortar 1. Tá bom? Desfio esse 1. Toda vez que terminar uma carreira, você tem que cortar e desfiar o fio da grade. Nessa mesma opção que você iniciou, tá? Quadrilátero. Antes de começar, eu já vou falando. Eu, pelo menos, faço o quadrilátero de 3 maneiras diferentes. Faço pelo avesso, cima para baixo, baixo para cima. Então, eu vou fazer aqui de acordo com o que a literatura pediu, porque a quarta parte do meu quadrilátero, a lateral do meu quadrilátero, a última lateral, ela cobre o fio de base por cima, então isso tem que ser respeitado. Então, eu vou fazer de acordo com o que a literatura pediu, tá bom? Pronto, desfiei. Eu acho que esse foco tá bom, porque se eu botar muito de perto o foco, toda vez que eu movimentar a mão, a linha, a agulha, ele desfoca. Quando eu fizer o ponto cortina, eu vou usar o cânhamo grosso, tá? Não se preocupem, porque tem inserção de agulha e loops de linha no ponto que precisa ser bem explicadinho. E aí a visualização no cânhamo grosso é melhor. Para gravação é melhor. Aliás, para tudo, né? O cânhamo grosso tem, entre um fio e outro, tem bastante espaço. Gosto muito de trabalhar com cânhamo grosso. Bom, vamos lá. Quadrilátero. O nome já está dizendo, são 4 lados. Então, a gente começa da direita para a esquerda pelo primeiro lado. Tá? A agulha de cima para baixo, de baixo para cima não vai interferir, tá bom? Só vou prender a minha linha na agulha. Tem que sempre lembrar de fio e linha. E o quadrilátero, nesta situação, se dá da seguinte forma. Lado 1, lateral, embaixo. Lembra que eu falei que essa coluna estava aberta em cima? Agora ela vai ser fechada. Ó. Tem um ponto azul embaixo e agora vai receber parte do ponto quadrilátero em cima. Aí ela fica uma coluna fechadinha, tá? Bonitinha. Então, ó, embaixo, da direita para a esquerda, por baixo da minha coluna. Aí eu volto embaixo e faço em diagonal a minha agulha em cima. Ó, os 3 fios da coluna estão lá, tá? Eu tô seguindo, não volto aqui não, eu volto lá, em diagonal, em cima. E depois eu volto aqui também reto. Não tem mais que virar, diagonal é uma vez só. Pronto. Fiz os 3 lados do meu quadrilátero. Fiz 1, 2, 3. Agora, este fio aqui, ele vai passar por cima da minha base, dos meus 2 fios de tecido que servem de base. Ó, passou por cima. Então, quando eu fizer mais uma parte do quadrilátero, esse aqui já é a minha lateral. Ele equivale aqui ao começo, tá? Lateral, parte de baixo, reta, volto, diagonal de agulha para cima. Volto em cima, reto. Esse reto é horizontal, tá? Ó,
O fio vai descer, embaixo reto, em cima diagonal primeiro, aqui embaixo, para fechar esse ponto. Aí sobe, aí volta para fechar essa coluna. Pronto. O que a gente fez agora aqui na parte de cima? 2 vazados. Lembre-se que esses aqui não contam, né? Para fazer esses 2 vazados, eu precisei de 3 colunas. E lá a minha regra diz, lá no meu gráfico, vocês viram que é para fazer 3 vazados abertos e um fechado. Então, eu vou terminar aqui mais uma coluna. Pronto, agora eu tenho 3 vazados abertos e o próximo vazado fechado, que é o que a gente vai fazer o ponto cortina. E aqui, olha, toda aqui embaixo, nessa segunda carreira, nessa segunda base, segunda carreira é essa daqui. Aqui é a segunda base. Tenho aqui o quadrilátero, tá? Bom, agora eu sei que o meu gráfico diz que são 3 furinhos vazios e um cheio. O próximo, então, eu tenho que encher. Então, eu vou fazer o quadrilátero lateral, embaixo, diagonal em cima. Fechei embaixo e aqui em cima, como eu vou fechar este buraquinho, eu não vou terminar o quadrilátero. Eu vou fazer o ponto cortina, que é a linha, está do meu lado esquerdo, ela vai cobrir esse vazado da esquerda para a direita. Ó. Vou passar agora, então, aqui 3 vazios e vou fechar esse. Então, a linha está da esquerda para a direita, passando por cima do meu vazado. E a minha agulha está da direita para a esquerda, por baixo da minha coluna. Porque essa está aberta, mas essa está fechada. Ó, ó. E o fio fica por cima da agulha, tá? Na parte superior da minha agulha. Não é na parte de baixo, porque eu preciso dar um loop sobre esse fio. Ó, trouxe. Daqui a pouco eu vou fazer no cânhamo grosso. Trouxe. Agora, por cima do meu fio de passagem, eu vou inserir a minha agulha por cima do meu fio de passagem. Essa linha que está na agulha, ela vai dar um loop por cima do fio. Inserida a agulha dentro do vazado do buraquinho e saindo por baixo da coluna, de onde começou o ponto. Então, eu prendi o meu fio de passagem. Essa linha é linha de passagem. Quantas vezes a gente vai fazer até preencher o buraquinho? Quanto o buraquinho permitir. Porém, linha para cima. Porém, eu não preciso me preocupar em preencher muito. Por quê? Inclusive, tem que ficar bem explicadinho. Lembra que eu falei que essas colunas estão abertas? E só vão ser fechadas com a próxima carreira? E eu vou precisar fechar essas aqui também. Ó, estão abertas. Essa aqui e essa. Então, eu preciso olhar esse buraquinho daqui para fazer o quadrilátero aqui em cima e fechar essa coluna. Então, eu não posso fechar isso aqui com muito ponto cortina, senão eu não vou conseguir ver o buraquinho. E inserir a agulha debaixo dos meus 2 fios base por esse buraquinho para fazer o meu próximo quadrilátero, tá? Então, não precisa fechar muito. Eu, como tenho assim, uma certa prática, eu vou fazer 3 fios de passagem. Depois que termina o ponto, pronto, esse é o ponto cortina. Aí, como eu estou bordando de baixo para cima, eu tenho que voltar a minha agulha. E aí eu volto por debaixo do bordado já pronto. Tá? Pela coluna que eu estou trabalhando aqui, a última coluna. Não precisa puxar, senão você danifica o ponto e perde a estética. Agora nós vamos lá pro cânhamo grosso para rever o ponto, para você ficar bem certinho de como é feito. E aí automaticamente essa linha vai fechar aqui, ó, a lateral do próximo quadrilátero da próxima coluna, tá? Vamos fazer agora o mesmo pontinho lá no cânhamo grosso. Não se preocupe que você vai ver tudo direitinho.
Bom, eu fiz aqui uma abertura com o meu ponto, com o meu cânhamo grosso. Fiz o ponto ajur em rosa e estou tentando usar aqui uma linha amarelinha para fazermos o nosso ponto cortina. Que linha é essa? Linha de meada, tá? Que é a linha colorida que eu tenho. A esterlina tem esse problema. A número 10 e a número 20 não tem colorida, não acho. Número 8 tem, 5 tem, mas a 20 e a 10... Bom, então vamos lá. Embaixo, lateral, embaixo, em cima. Primeiro quadrilátero. Lateral, embaixo, em cima, sem fechar. Segundo quadrilátero fica aberto. Lembra? Então tá. Essa coluna fica aberta porque esta linha que está na agulha vai ter que passar por cima do furinho que eu quero cobrir, que é esse aqui, tá? Então a linha está na esquerda, eu com a agulha vou inserir no furinho anterior, pegando embaixo dessa coluna. Eu preciso de 2 colunas para fechar o meu ponto. E esta linha que está aqui do meu lado esquerdo, ela tem que ficar em cima da agulha, tá? Porque eu estou bordando de baixo para cima e vou dar um loop em cima dela. Então, olha, inserir a agulha debaixo da coluna e sair dentro do furinho que eu vou cobrir. Faço a minha linha de passagem. Linha de passagem pronta. A linha está embaixo, saindo aqui dentro do furinho. E essa linha está esticada. Por cima dela, inserindo a agulha no furinho, eu vou voltar por baixo da minha primeira coluna. Porque aí, automaticamente, esta linha vai fazer um loop em cima da linha de passagem. Ó. E prende, tá? Tá preso. Quantas linhas de passagem eu tenho que fazer para o meu ponto cortina ficar completo? Quanto o seu buraquinho precisar para ser fechado. Ó, de novo, da esquerda para a direita a minha linha de passagem, fica para cima. Pego a agulha, insiro no buraquinho anterior, por baixo da minha primeira coluna. E trago o fio de passagem. Para fazer o loop em cima do fio de passagem com a linha que está na agulha, eu vou introduzir por cima desse fio, dentro do buraquinho e sair embaixo da coluna. Porque automaticamente eu seguro o meu fio de passagem. Pronto. Tenho 2 fios de passagem. Vou fazer mais um. Linha para cima. Vou agora falar uma coisinha enquanto eu faço. Tem gente que faz isso de cima para baixo, tá? Daqui para cá. É a mesma coisa, só muda a posição da agulha, que ao invés de subir, né, do fio que eu boto para cima e estou subindo, a gente traz tudo para baixo. E vai acomodando um fiozinho de passagem em cima do outro, tá? Não tem problema se você fizer de cima para baixo. Eu já fiz de cima para baixo, dá no mesmo. A única diferença é que quando eu termino eu já estou aqui embaixo, então posso continuar mais facilmente. Mas a gente acostuma, gente, com certas coisas. Ó, o fio está aqui em cima, eu inseri a agulha no meio do buraquinho, por baixo da primeira coluna. E agora eu vou fazer o loop por cima do fio de passagem, saindo por baixo da outra coluna. Pronto. Está preenchido. Lembrando-se que não precisa encher muito, porque eu preciso ver esse furinho depois para fazer o quadrilátero da próxima carreira. Tá? Como é que eu vou ir com o fio para baixo? Por baixo de todo o bordado. Ó. Tá bom? Fica bem bonitinho. Não precisa dar puxão,
não danifica. E aí, ó, automaticamente, ao fazer o próximo quadrilátero, o fio já vai ficar na posição dele, tá vendo? Ó. Próximo quadrilátero, normalmente, fecha a coluna. Só deixa a coluna em aberto quando for fazer o ponto cortina. Muito bem. Digamos que aqui eu tenho que fazer 2 pontos cortina, um do lado do outro. Fechei essa coluna e vou fechar esse buraquinho e esse com ponto cortina. Então, eu vou fazer a parte lateral inferior e vou para cima e deixo aberto essa coluna. Faço de novo lateral inferior e vou para cima com quadrilátero e deixo aberto. E vou fechar 2 buraquinhos. De tudo igual. Fio para cima, por dentro do primeiro buraquinho, passo o fio, loop em cima dele, por baixo da coluna que à frente e por baixo do fio de passagem, tá? Ó, o fio de passagem fica para cima. A agulha passa por baixo dele também. Não só da coluna, mas do fio de passagem do buraquinho da frente. Fechei um, loop por cima, por baixo. Se você pegar para treinar, no instante vai, ó, dentro do buraquinho, por baixo da coluna e ajeita aqui, ó, que você vê o fio de passagem e passa por baixo dele também. Aos pouquinhos, vai pegando prática e vai ficando mais fácil e mais rápido. É gostoso de fazer, tá? Ó, não tem problema ficar um distante do outro, porque você pode ajeitar e ir fazendo, tá bom? Quando terminar aqui, né? Sempre termina aqui do lado esquerdo, na primeira coluna que você está trabalhando, na última, né? Você vem para baixo e continua. Tá? E lembrando-se que a parte de cima dessas mesmas colunas que estão sendo preenchidas vão ser acabadas com o quadrilátero na próxima carreira. Explicadinho? Então, vamos seguir em frente. Bom, visto o ponto cortina bem de pertinho, agora a gente vai continuar. E aí eu vou trazer aqui mais uma vez o gráfico, porque eu fiz aqui no meu tecido os 3 buraquinhos vazios e um cheio. 3 buraquinhos vazios e um cheio. Agora vou deixar 2 buraquinhos vazios e fazer 3 cheios com ponto cortina. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ó. Tenho 2 buraquinhos vazios e vou fazer 3 com ponto cortina. E aí, você, a partir de agora, não tem mais o que aprender propriamente dito. O que eu vou fazer é adiantar aqui. Vou deixar essa coluna sem fazer, já fiz os 2 buraquinhos. E essa coluna aqui, olha, ela é a base para o próximo e esse buraquinho é um dos que eu vou fechar. Tá aberto, tá? A coluna não faço a terceira parte do quadrilátero. Então, é 1, 2 partes do quadrilátero. 1, 2 partes do quadrilátero. Ó, deixei todas as minhas colunas sem a voltinha de cima do quadrilátero, tá aberta. Então, ficou 1, 2, 3, para eu cobrir. Vou pegar essa coluna, porque eu preciso dela, lembra? Eu preciso de 4 colunas para cobrir 3 buraquinhos. Deixei 2 vazios e vou cobrir 3, certo? Por cima, ó, por baixo, loop em cima, por dentro do buraquinho, por baixo da coluna e do fio e da linha de passagem. Vai distorcendo um pouquinho aqui o fio da agulha, porque torce, tá? Acomoda o fio de passagem para o próximo. Linha lá para cima. Ó meu dedo. Segurando o fio. Loop. Dou uma ajudinha aqui para
para a agulha vir para baixo do fio também, além da coluna. Tá vendo? E o último buraquinho segurando o fio de passagem. Pronto. 3 buraquinhos cobertos. E aí, automaticamente, eu tenho que passar por baixo do que eu já bordei. Eu fiz 2 aqui porque o meu buraquinho é bem pequenininho, tá? Fiz 2 fios de passagem. Lembre-se que eu tenho que ver esses buraquinhos aqui depois. E aí, vou continuar aqui o meu quadrilátero. Agora, eu vou dar uma esticada aqui no bordado, porque eu quero mostrar para vocês, quando chega aqui na próxima carreira, que eu tenho que fazer um quadrilátero em cima de um ponto cortina, eu preciso olhar esses buraquinhos, respeitar os 2 fios de base aqui. Então, eu vou trazer um pouquinho de pertinho para vocês verem também essa parte. E aí, é tudo igual até completar todo o meu gráfico, tá? E aqui, a minha lateral, a gente fecha com cordãozinho depois do último pontinho aqui, ó. Aí eu conto, tenho que deixar uma lateral sem nada, igual aqui, certo? E aqui em cima também, sem nada, e fechar com aju, e aí completa tudo bonitinho. A gente já volta. Bom, dei uma andadinha aqui e a linha acabou. Agora, então, eu vou aproveitar para mostrar como é que faz o acabamento, tá? Onde acabar a sua linha, que não der para fazer mais nada, mas sempre deixe um corpo de linha para fazer o acabamento, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente se empolga, né? E deixa só um rabinho de linha. Então, deixe um pedacinho de linha aí, o suficiente para fazer o acabamento. Então, como é que é esse acabamento? A minha linha acabou aqui quando eu terminei de fazer o fio de passagem do ponto cortina, tá? Então, ao invés de passar por dentro aqui do meu bordado para continuar seguindo o quadrilátero, eu vou para trás. Ó, 1, 2, 3. Aqui buraquinho, por isso tem que ter ver o buraquinho, né? Tá? Vou para trás com essa linha, pouquinha. E aqui eu vou arrematar, tá? Vou passar por baixo de uma das colunas bordadas até o meiozinho aqui do meu... Os 2 fios que servem de base, que a gente faz os pontos nele, tanto o aju como o quadrilátero, eles ficam na parte de trás com uma espécie de X, tá? Então, a gente vai aproveitar e vai passar por debaixo aqui deles todos, olha. Tá vendo? Estica, dá uma puxadinha, vê se está bem acomodado, corta. Vou apresentar também essa tesoura para vocês, que é uma tesoura para fazer refilamentos, tá? E eu gosto também de cortar os fios que sobram com ela, porque evita também de eu danificar alguma coisa com a pontinha da tesoura mais fina. Bom, onde que eu vou inserir o meu fio para continuar? Aqui, olha. Lembra que eu trouxe ele para cá, fui para trás para dar o arremate? É aqui que eu vou botar o meu novo fio dobrado na agulha, vou passar por dentro da argolinha para continuar, tá? Marquei onde eu parei, exatamente onde eu parei. Outra coisa também que vocês precisam se atentar é o gráfico. Procurem um pedacinho de papel colorido, de uma outra cor sem ser o do gráfico, ou uma reguinha sem ser transparente, e vai olhando o gráfico com calma. Eu tinha posto aqui um pedacinho de papel colorido, mas ele sumiu. Por quê? Porque a gente se perde muito facilmente, gente. A gente se perde, que é uma beleza quando o gráfico é grande, tá? Então, olha, eu estou fazendo a segunda carreira. A primeira é vazia e a segunda são esses bordados que eu estou fazendo, tá vendo?
Depois vem a terceira carreira. E depois vem a quarta, a quinta, a sexta. E eu tenho que deixar a sétima também igual a primeira. Tá? Então, é bom, né? Bota aqui um pedacinho de fita crepe, ou uma reguinha escura, para você não se perder. O que eu estava fazendo? Eu estava botando linha na agulha para fazer continuação aqui, né? Não sei onde foi. Meu Deus. Como é que as coisas se perdem? Sabe o que é isso? É cansaço. Eu já estou um pouco cansada porque eu estou numa correria grande, mas tudo bem, vamos lá. Vocês já entenderam que aqui, olha, que eu tenho que entrar onde eu parei para dar o meu loop, né? Segurar a minha linha e continuar, tá? E aí eu deixo a minha linha aqui de stand-by, que sobrar, igualmente o fio que eu desfiei, todos eles, tá? Vou aqui agora partir para primeira, segunda, terceira carreira. O que eu fiz? Deixei 2, tirei 1. Tô tirando ele aqui, ó. Para a terceira carreira. Lembrando que eu nem terminei a segunda, tá? É só porque a gente está fazendo uma amostra. Então, tô desfiando aqui um fio para bordarmos a terceira carreira. E vai até lá, tá? Por quê? Que eu quero chegar aqui em cima do meu ponto que está fechado, aqui com o meu ponto cortina, e mostrar para vocês que tem que trabalhar com ele, tá? Essa coluna que está o ponto cortina também é trabalhada normalmente. Parece que não vai dar certo, parece que não tem onde enfiar a linha, mas a agulha, né? Com a linha, mas é necessário para dar o acabamento bonitinho na sua coluna. E o seu crivo ficar todo bonitinho, os buraquinhos bem acabados, tá bom? Tudo isso influencia. Então, como eu tô aqui agora na minha terceira carreira, eu tenho que pular 2, pular 2, deixo 2 aberto e fecho 3, certo? Em cima desse 1 aqui que já está fechado, acima dele eu fecho 3 buraquinhos. Então, eu deixo 2 aberto e 3 fechado. Esse eu não conto, porque é o da lateral. Vou fazer outra coluna, quadrilátero. Ajeito o pontinho, que às vezes ele fica por cima de outro, fica frouxo. E aí não fica bom. Pronto. Fecho em cima. Agora eu tenho 2 buraquinhos abertos. Agora, a partir de agora, eu vou fazer 3 buraquinhos. Então, eu vou fazer o quadrilátero normalmente. Lembrando que eu preciso pegar o furinho da frente. Ó. Peguei o furinho, tá? E a agulha tá debaixo dos 2 fios de base aqui de cima. Não pode pegar o fio de base, viu? Vou fazer um transversal. Pronto, fiz o acabamento dessa coluna com esse ponto aí. Agora, eu vou fazer o próximo. Não vou fechar, porque eu vou fechar os buraquinhos. Ó, dentro do buraquinho. Segunda parte do quadrilátero. Embaixo para cima, em diagonal. Vou contar esses 2 vazios. E agora eu vou fechar 1, 2, 3. Então, a partir de agora, eu vou fechar com o meu pontinho cortina. 1, 2, 3. Será que eu fechei a mais? Deixa eu ver. 1, 2. 1, 2. Não, tem que fazer mais um. São 3. Conte
porque senão você erra. Se errar, tem que desmanchar. Como é que desmancha? Do mesmo jeito que você fez. Você vem com a ponta da agulha desmanchando. Não vai cortar tudo, você vai perder tudo, né? Olha lá. 1, 2, 3. Então, agora eu vou fechar com o meu ponto cortina. Todas essas colunas ficaram em aberto. Então, eu vou fechar os 3 buraquinhos. 1, 2, 3. Outro fio de passagem. Fechando o buraquinho. 1, 2, 3. Pronto. Viu que em nenhum momento eu deixei de usar o ponto, o buraquinho que estava o ponto cortina, para fazer a coluna de cima, tá? Tem que usar, mesmo com ele já fechadinho. Vem para baixo e continuo normalmente. O que pode acontecer que você não está de repente, assim, com um pontinho bem justinho, bem bonitinho, é o seu tecido ser mais molinho. Aí você põe em bastidor, tá bom? A minha realidade aqui é um cânhamo que eu nem lavei. Então, ele tá ainda com a goma, porque é só uma amostra. Então, dá para fazer tranquilo. Então, eu olhando o gráfico, eu fiz 3, pulo 2 e vou fechar 1. Estou usando o buraquinho de baixo, olha, gente, dos pontos que foram fechados com ponto cortina, das colunas lá. Estou fazendo o acabamento dessas colunas e fazendo o quadrilátero na carreira de cima. Deixa 2 e fecha 1. É o que diz o gráfico. Então, vamos fazer. Tá vendo? Não tem mistério, é tudo igual. Agora, quando eu vou voltar só para fazer acabamentos, tá? Porque é só olhar o gráfico e fazer os pontos que vocês já aprenderam nos seus devidos lugares. Tá bom? E assim vai montando a florzinha e a coluna. Florzinha e coluna. Ok? E aos pouquinhos, não se esqueça. Terminou uma carreira, deixa 2, tira 1, cobre, borda, terminou, tira 2, deixa 2, tira 1, cobre, borda, tá? Tudo bonitinho, seguindo a regra. Você não se perde e o trabalho fica bem feito. Eu vou terminar tudo isso e quando eu fizer todos os desenhozinhos, eu volto para terminar aqui as laterais com vocês, tá? É só não desfiar a tela muito lá embaixo, que vai dar tudo certo. O ponta-ju também já vai estar pronto, tá? Porque eu já ensinei, é só fazer do lado de lá. Que lado, gente? O lado oposto, né? Quando acabar, aqui em cima. Se sobrar fio aqui, é só desmanchar. Se não sobrar, depois é só fazer os acabamentos, que é o que eu vou fazer na próxima vez que eu vier, tá? Agora é tudo igual, olhando o gráfico. Vamos lá. Bom, pessoal, terminei aqui as 3 flores e as 2 colunas, como vocês podem ver. E olha o que aconteceu. Quando eu comecei a fazer todas as amostras, tá? Ainda tem mais umas 3 aqui. Eu saí fazendo e trouxe para a aula. E o que aconteceu? Eu contei 30 pontos aqui, né? Para uma grade diferente dessa. Eu contei 30 pontos para uma grade de deixa 2, tira 2, deixa 2, tira 2, deixa 2. E acabei deixando 2, tirando 1, deixando 2. Então, sobrou fio aqui em cima, tá? Mesmo com tudo certinho. Então, não tem problema. Lembra que a gente falou? Essa grade. Se você optar em fazer deixa 2, tira 2, deixa 2, tira 2, os 30 pontinhos vai dar certo. Bem certinho. Se você optar como eu, tira 2, deixa 1, tira 2, que fica bem pequenininho o buraquinho, vai sobrar
30 pontos é muito. E aí o que a gente faz? Sem nenhum problema, é o que eu falei. Quando o trabalho está em aberto, mesmo que a gente cometa algum equívoco, alguma coisa, tem como consertar. Principalmente tirando o fio a mais. Aqui também aconteceu de eu tirar esse fio aqui a mais, e você nem percebe que eu botei ele no lugar, tá? Depois do ponta-ju, não precisava. E aí, aqui, olha, é só diminuir agora. Tá, não tem nada cortado, está tudo em aberto, né? Não tem nada terminado. Então, agora é só tirar com delicadeza para conservar o tecido e a linha, para fazer o acabamento. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer o acabamento aqui desse lado, já vou aproximar a câmera. E desse lado aqui, olha. Olha, eu deixei os fios, tá vendo? Não os cortei, né? Rente, deixei. Aí agora eu vou fazer esse acabamento aqui e depois eu corto, tá? Inclusive, se você puder deixar eles mais assim para dentro, né? Um pouquinho mais, é bom, mas aqui já tá ok, não tem problema nenhum. Então, esse é o tipo de técnica que nós vamos fazer aos poucos. Bom, você vai encontrar, como eu já falei, quem faça tudo. Inclusive, as labirinteiras, eu vi, né, um vídeo de uma entrevista com elas aqui em Pernambuco. Elas têm quem corte, desfie, aí a outra vem e faz as marcações, aí a outra vem e faz a parte de criva, a outra enche. Então, para vocês verem como é um trabalho que requer paciência. Então, não vamos entrar no mérito, tá? Eu aprendi a técnica assim, e é assim que eu tenho feito, e é assim que eu vou ensinar, segundo a literatura que eu adquiri. Durante o curso, eu não sei se eu já falei, mas durante o curso eu mostro a literatura para vocês, inclusive para não fazer confusão com a renda filé, tá? Esse aqui é o bordado filé, mas você chame-o do que quiser, tá bom? Eu não acho que isso aqui seja o labirinto, sabe? Eu não estou ensinando o labirinto, porque o labirinto, para eu dizer assim, vamos fazer labirinto, eu teria que ensinar todas as etapas, tudo direitinho, como finalizar uma peça, fazer o acabamento, tirar do bastidor. Então, tem diferença no fazer, né? Então, vamos ser justos com o nosso aprendizado, tá? Agora aqui eu vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Aí a gente corta um pouquinho da linha. O acabamento é pelo lado avesso, e aí a gente percebe que o lado avesso é bem parecido com o direito, porque tá um acabamento bem simples, mas bem feitinho, né? Fica um avesso limpo, organizado, bonito. Então, pode ser feito aí nos guardanapos, né, de mesa posta, nas toalhas, né, na própria roupa, nos acessórios, enfim, que a sua criatividade mandar. Eu vou terminar esse lado aqui. O que eu estou fazendo? Pulando um e passando o outro por baixo de todos os pontos, tá? É só isso. Eu vou aproximar a câmera e quando eu estiver fazendo o lado de cá, eu mostro bem mais de pertinho, tá bom? Só um minutinho. Bom, agora eu vou chegar mais perto. Não vou chegar muito perto, porque senão dá interferência no foco. Bom, igual aqui, eu vou chulear 4 fios, né? Porque foi assim que eu fiz do lado de cá.
E não se esqueça, nessa mesma direção aqui desse primeirinho, ó, aqui tá o primeiro ponto, tá? Nessa mesma direção, eu vou começar aqui. Por quê? Porque esses dois fios que estão aqui, eles também precisam ser protegidos, né? Então, de igual forma, eu vou abraçar 4 fios, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E lembre-se que a gente vai chuleando de 1 a 1, né? Nessa mesma direção, eu vou pegar os 4 fios aqui embaixo e eu tô botando, tô acomodando aqui, olha, o meu fio de baixo aqui da agulha para ir arrematando essa parte, tá? Aqui de baixo. Aqui, ó. Tô arrematando esse fio aqui de baixo, aqui no avesso, tá? Só botar ele debaixo da agulha e vamos fazer o pontinho reto. Neste caso, vou entrar aqui bem aqui dentro. Então, esse acabamento, ele é igual dos dois lados, só que a gente, né? Olha, os fios que eu desfiei, vou trazer todo para cá, bem certinho, para não atrapalhar a contagem, porque todos eles precisam ser chuleados antes de eu cortar, ok? Então, é bem tranquilinho, um após o outro, sem puxar muito. Por isso que não pode cortar logo lá, aqui. Por quê? Porque senão atrapalha, inclusive, de você perceber onde você está colocando o seu pontinho e abraçando, ó. Tá vendo? Ó, entre um e o outro tem que ficar um fio. Aí agora aqui eu vou entrar aqui. E assim vai. É um carinho que a gente faz o acabamento, porque além de proteger esses fios, o aspecto do bordado fica bem bonito, tá? Então não puxa muito, embora a gente esteja colocando para a proteção dos fios, não precisa, tá vendo? Ele vai ficando um do ladinho do outro, bem bonitinho, igual o outro. Porque senão a gente tem um aspecto diferente, fica feio. E acabamento, como diz o pessoal, é tudo, né? Então, se eu tô tendo esse cuidado aqui, eu apertei demais, é só vir alargar, tá? Em uma amostra de aula, imagine numa peça de roupa, ou, né, numa outra peça que você for fazer esse acabamento, esmere-se nele. Ele é tão importante quanto o demais corpo do bordado. Eu acho até que, se você não fizer um bom acabamento, pode estar tudo lindo. O acabamento vai acabar por desmerecer, o acabamento mal feito acaba por desmerecer a peça, tá? Então, eu vou fazer até aqui, lembrando de pegar todos esses, terminar na direção desse aqui, tá? E aí, eu já volto pro lado avesso, a gente fazer a conclusão e cortar os fios. Já volto. Pronto, pessoal, ó. Terminei de chulear, agora eu vou cortar esses fios, tá? Bem rentinho. Com a tesoura, depois que você acomodar os fios no corpo da tesoura, deixa eu virar assim, porque para mim fica melhor. Corte, bota aqui 3, vamos botar 3 fios. Aí vira e corta. Ou corte de 1 em 1. Esse aqui, por exemplo, ele é bem grossinho. Aí você corta.
Há quem se incomode com esses pedacinhos de fio que ficam aqui. Aí o que que a gente faz? Tem duas opções, além de cortar bem rentinho, com uma tesoura que... Tá vendo? Olha, que não tem a ponta. Depois você cortou rentinho, se ainda estiver aparecendo, pegue uma agulha mais grossinha e faça assim um movimento de vai e vem nos pontos, que eles acomodam, tá? Ou você não quiser fazer esse ponto, que é o tradicional, cordantino, você pode fazer o caseado, que aí esses pedacinhos aqui, eles vão ficar bem escondidinhos, tá? Não vão aparecer, se isso te incomodar. Eu não me incomodo, eu estou mostrando que é possível a gente... Prontinho, ó. Agora, vamos para o lado avesso. Aqui eu vou cortar esse que eu chuleei. Não preciso voltar, mas se você quiser, tá bom? Pode voltar. E aí, olha, tudo que eu fiz, o que eu tô fazendo aqui eu já fiz em todos os lugares, tá? A gente entra aqui por debaixo de alguns, se você já sabe, ok. Esse é o acabamento, inclusive, do Radanger, né? Aí eu volto eu parei embaixo dele, então eu volto sobre eles e sem puxar muito, sem apertar, tá? A gente faz um loop, ó, um loop sobre um dos pontos. Pronto. É o suficiente, não precisa, bem rente, cortou. Pronto. Está pronto o nosso bordado. Um design, uma forma básica de fazer o nosso bordado filé, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o avesso, ó. Deixa eu tirar aqui, né, ó. E esse aqui é a frente. Lembrando-se que aqui nesta grade tá pequenininho os buraquinhos, porque além de eu estar usando o cânhamo fino, eu deixei 2, tirei 1, fiz 2 por 1 a grade. Você pode fazer 2 por 2, que fica inclusive mais quadradinho os buraquinhos, fica também mais bonitinho, tá? Mas isso é uma questão de gosto e não altera em nada. Não se esqueça de seguir corretamente o seu gráfico, né? Porque preciso deixar aqui, ó, algumas colunas vazias. Então, é importante para dar destaque ao seu bordado, você respeitar todo o gráfico como ele é. E, no mais, é isso. Você pode fazer aqui e recortar, pode fazer uns pontos aqui decorativo, depois recortar. Eu tenho uma aluna aqui uma vez que fez um bolso. Ela fez isso e formatou um bolso e botou no vestido dela. Ficou muito bonito. Então, você pode fazer aplicação. Durante o curso eu dou algumas opções, tá? E esse é um dos pontos que está presente na técnica do curso, então, que vai ser lançado no próximo mês. Não se esqueçam, aqui na área pública, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar é muito importante para que a gente consiga voltar com outros vídeos de forma, gratuita, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida, fica melhor responder, tá? De forma clara e objetiva, pelos grupos WhatsApp e Telegram.
Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link dos 2 grupos públicos, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!